Você já viu algum deputado bolsonarista ou os bolsonaristas se insurgirem contra o Arthur Lira, falar mal do Arthur Lira? Não viu e não vai ver. Enquanto isso, eles preferem demonizar um governo que está dando certo. Porque são tudo farinha do mesmo saco, essa é a grande verdade. Eu já fiz vídeos sobre esse cretino do Arthur Lira, que está no mandato de deputado federal com uma liminar e tem que se saber da justiça lá das Alagoas, se não me falta a memória, por que a segunda instância lhe deu essa liminar. Ele é um condenado pelo Ministério Público e pela primeira instância na comarca daquela região. Então eu trouxe aqui uma reflexão, porque eu já fiz vários vídeos sobre esse senhor, mas o Glauber cedeu uma entrevista ao UOL e eu fiz alguns recortes, algumas falas contundentes do Glauber, e que ele diz que ele é manipulador, que ele é vingativo, que ele causa medo nas pessoas, dentre uma série de outras coisas que ele fala ali, e nós temos que valorizar este deputado e todos aqueles que se surgem contra as maracutaias que acontecem no chamado Congresso Nacional. Mas é preciso que você se engaje, é preciso que você dê o certinho, que você comente, que você compartilhe. Se está chegando no canal pela primeira vez, já se inscreve, ativa o sininho das notificações. Gente, se nós queremos restabelecer a democracia, nós precisamos nos insurgir. Porque, infelizmente, a direita, a extrema-direita, o bolsonarismo continua invadindo as redes com uma velocidade enorme, mesmo a casa caindo para o lado do Bolsonaro. Eles trazem elementos de passado muito distante para tentar confundir os desavisados. E nós não podemos deixar que isso continue acontecendo. Então, assiste essa fala do Glauber e volta aqui comigo para o meu comentário final. Mas fica até o final deste vídeo que eu estou te pedindo, tá bom? Vai lá que eu estou te esperando. O Lira estabeleceu, Fabiola, um clima de medo muito grande no Congresso, né? Porque acumulou muito poder político nos últimos anos, né? Poder político e econômico, através, inclusive, da imposição que faz ao governo, com o orçamento secreto que teve durante o período de Jair Bolsonaro. Então, evidentemente que todo mundo tem cautela em relação a cobrança de explicação, tensionamento em relação ao Lira, porque sabem que ele é extremamente vingativo, mas ele tem que ser cobrado politicamente e responsabilizado a partir do momento que haja comprovação dessas denúncias graves que estão na matéria no dia de hoje. O nosso mandato vai representar, solicitar explicações à Corregedoria da Câmara. A gente sabe também o poder que Lira tem em todos os órgãos da Câmara dos Deputados, seja no Conselho de Ética, seja na Corregedoria, mas isso não pode ficar assim. Uma denúncia com essa gravidade de compra de 4 fazendas, onde só uma delas teria sido declarada, no mínimo, exige que a gente faça uma cobrança pública de explicações a serem dadas pelo presidente da Câmara. Nós vamos fazer isso. O Lira, Thales, é mais sofisticado, né? Ele fez movimentos iniciais de atendimento a determinadas pautas do mercado, tentando se blindar de fora para dentro. E, internamente, utilizou os recursos do orçamento secreto para consolidar uma base de natureza fisiológica. Num segundo momento, ele vai atendendo a interesses setoriais daqueles que têm uma posição mais reacionária. Então, ele é mais sofisticado, e com isso eu não estou fazendo, evidentemente, nenhum elogio, né? Mas ele consegue se sustentar na cadeira de presidente, acumulando uma quantidade de poder que os seus antecessores não tiveram. Mas todo poder que, em determinado momento histórico, se considera absoluto, ele tem também as suas fragilidades. Respondendo objetivamente, diretamente a sua pergunta, eu acho que esse poder de Lira não vai se sustentar para sempre e vai chegar o dia em que ele também vai cair. O Lira tem muito poder porque ele controla a agenda nacional, porque ele tem à sua disposição uma quantidade grande de recursos, porque ele controla espaços da máquina e tem uma relação profunda com o setor privado, mais especificamente determinados representantes do sistema financeiro. Então, assim, não é pouco poder, né, manejar a agenda política nacional como faz Arthur Lira.
E de que forma que ele retalia os seus opositores? Com ameaças, ameaças de cassação de mandato, ameaças de responsabilização, tentativa de calar aqueles que se insurgem contra as suas práticas políticas. Ele faz isso contra veículos de imprensa, tentando amordaçar quando denúncias são realizadas. Ele faz isso contra deputados, fez isso contra mim no Conselho de Ética no ano passado, quando questionei ele em plenário que seria um absurdo se ele não teria vergonha de tentar colocar em votação a privatização da Petrobras num projeto por maioria simples, utilizando o orçamento secreto. O que ele fez? Acelerou um processo de cassação do mandato no Conselho de Ética. Isso só não aconteceu porque coincidiu ali com o período eleitoral. A mesma coisa ele está fazendo agora com 6 deputadas federais que se insurgiram contra a votação do marco temporal, dizendo se tratar de uma matéria assassina. Então, ele blinda parlamentares que são próximos a ele, mesmo que publicamente ele mantenha alguma distância do comportamento desses deputados, e ele utiliza os instrumentos que tem à sua disposição para perseguir aqueles que têm uma posição política de enfrentamento ao que ele representa. É por isso que esse clima de medo em relação a uma boa parte dos parlamentares se sustenta. Primeiro, porque tem muito poder, e esse poder acumulado é exercido por ele de uma maneira contundente. Aí está. A fala do Glauber é irretocável. Tem um pouco mais de conteúdo, talvez eu deixe o link na descrição do vídeo dessa entrevista no UOL, para você vê-la completa, mas os detalhes mais importantes estão contidos nessa fala que eu separei para você. E nós precisamos nos insurgir, porque se o governo, às duras penas, consegue fazer as coisas, é porque tem que fazer muita articulação, muita negociação, porque tem um trevoso, voraz, sádico, nojento, que tem o poder. Ele parece ser o primeiro-ministro do Brasil. Só falta ele tirar o Lula da cadeira e querer governar. Porque foi basicamente isso que aconteceu no governo Bolsonaro. Entregou o orçamento para o Centrão, entregou os rumos do governo para o Arthur Lira e deu no que deu. Então, este é o recado. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, dá o certinho, não esquece de deixar o certinho, não deixa de comentar. E aqui é a voz da esquerda resistente, a verdade doa em quem doer. E como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro.